Seguinte, esse talvez seja o vídeo mais importante que você vai ver hoje. Talvez o vídeo mais importante desse canal. Talvez um vídeo que pode mudar tudo, ou talvez um vídeo que você nem precise de outros vídeos. Porque esse é um vídeo sobre propósito. Você já se sentiu cansado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção? Como diz lá o Joseph Klimber? De repente isso não seja cansaço, de repente isso não seja desânimo, de repente isso não seja preguiça ou qualquer outro transtorno ou qualquer outra dificuldade. Talvez isso seja um desalinhamento. E esse vídeo é um vídeo sobre propósito. Assim, eu não quero ficar esse vídeo assim sobre um lero-lero, sobre o propósito da vida, etc. Não, eu queria até relatar, né? Tem um livro sobre até os campos de concentração lá, um livro escrito por um psiquiatra chamado Viktor Frankl. E ele relata ali no livro um tipo de tortura lá da época com aquelas pessoas. E a tortura se baseava em fazer com que as pessoas trabalhassem levando um saco de sal de um lado, e quando terminasse de levar todos os sacos de sal para aquele lado, o trabalho era pegar essa quantidade de sal e levar para o outro. E aí muitas pessoas até morriam nesse tipo de tortura. Por quê? Porque é um trabalho sem propósito. Sem propósito você pode até respirar, você pode até viver, mas sem propósito é impossível existir. Aliás, esse livro que eu citei é o livro que inaugura a logoterapia, que é um tipo, né, de abordagem da psicologia muito baseada na questão do propósito. Viktor Frankl ele percebeu ali que as pessoas que tinham um propósito, que encontravam um propósito ali, ou mesmo naquela situação deplorável, eram as pessoas que mais conseguiam então sobreviver. Eram as pessoas então que conseguiam passar por aquilo. Ele, inclusive, é um dos sobreviventes. O relato do Viktor Frankl também aparece em outros momentos, por exemplo, na mitologia grega. Tem lá o mito de Sísifo, não sei se você já ouviu falar. Sísifo ele foi condenado pelos deuses para todos os dias pegar uma pedra e levar até o alto da montanha. E quando ele termina esse trabalho, ele então retorna no outro dia com a pedra em volta. E esse é o trabalho de Sísifo, levar a pedra até a montanha. A questão aqui é que o trabalho em si ele é possível de ser realizado. A questão quando se trata do propósito para que esse trabalho seja realizado. E aí falta ação. Por quê? Falta motivo para a ação. Às vezes, e muitas vezes, alguns dos transtornos mentais, principalmente depressão, vem acompanhado justamente com o quê? Com a ausência de propósito, um sentimento de vazio, de propósito. Quando você acorda de manhã e está desmotivado para ir trabalhar, esse propósito exclusivamente é o salário no final do mês, é como se você levasse essa pedra no final do mês e essa pedra então voltasse. Você paga o cartão, paga os boletos. Aliás, tem um nome novo para isso, que nem é tão novo assim desde a década de 30, que é a grande corrida dos ratos. Então a gente vai, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas. Trabalha, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas. Como se a gente tivesse realmente nesse ciclo. E esse círculo, né, essa roda, ela nos esvai porque falta então um senso de continuidade, um motivo para a ação. É o próprio nome, né, a palavra ação, né, motivação, motivo para ação. E como lidar então com isso? Essa é a grande questão aqui. Esse é o vídeo que eu gostaria de colocar com você e a forma com que você pode me ajudar aqui com um propósito. Porque desde muito cedo, quando eu fui fazer terapia para descobrir qual era o meu propósito, né, ali a terapia vocacional, fui fazer ali alguns testes, alguma orientação vocacional, eu descobri ali na psicóloga, falei assim, quer saber? Eu adorei o trabalho dessa mulher e é isso que eu quero fazer. Então, eu fui um dos primeiros alcançados, tanto pela terapia cognitivo-comportamental, quanto os efeitos da própria psicoterapia. Eu falei, opa, se isso me fez tão bem, é isso que eu quero fazer. E o propósito desse canal é justamente levar a psicologia, terapia cognitivo-comportamental ao maior número de pessoas possíveis. Por quê? Na psicologia clínica ali, que é onde eu atendo, eu percebo que eu não consigo atender ali, sei lá, umas 20 pessoas, já é uma agenda relativamente cheia.
E aqui no canal, por exemplo, temos vídeos de mais de 10 mil visualizações, somos em mais de 3 mil inscritos. Qual é a forma com que eu encontrei de levar a psicologia para mais pessoas? Eu tenho grupos de supervisão, eu tenho grupos de estudo, eu sou coordenador da pós-graduação, onde eu treino outros profissionais. Nós temos um instituto onde nós levamos a psicologia para mais pessoas, onde esses profissionais atendem outras pessoas, pode ser inclusive você. A minha agenda, eu não consigo atender todo mundo, minha agenda essa semana, por exemplo, está cheia, eu não consigo mais colocar mais pessoas. Então, esse é o propósito do canal. Levar a psicologia, os pensamentos da psicologia, as contribuições da psicologia para mais pessoas. E eu percebi que aqui, facilmente, temos 10, 20 coisas de que dificilmente eu teria na clínica. Mas sobre você, então, isso se tornou então o propósito desse canal. Agora, essa reflexão de propósito, ela já nasce na filosofia, sei lá, Heidegger já dizia, né? O porquê que existe então algo ao invés do nada? Por que que então temos alguma coisa ao invés de não ter absoluto vácuo, né, da existência? A filosofia já se debruçou muito isso. Inclusive o cristianismo já foi muito resposta para isso, né, durante milênios. Aliás, a própria humanidade já se debateu sobre isso por pelo menos 1500 anos, onde o trabalho se dividia entre o sacro e o profano, o sacro e o secular. Onde se eu trabalhasse, então, eu fosse vocacionado, eu trabalhasse, então, no ministério, ou fosse ali alguma coisa dentro dos sacerdócios, então eu tinha um trabalho vocacionado, logo, então, o meu trabalho era sacro. Aliás, quando a pessoa se converte ao cristianismo, muito do propósito é preenchido, porque quando você se entrega ali àquele rito, você tem então o propósito de amar a Deus, a exercer os seus dons ministeriais, a conhecer mais a Deus, se parecer mais com Jesus. Tudo isso vem e preenche de alguma maneira isso. E aí você segue com mais alguns propósitos, né? Hoje com a ideia de sacerdócio universal, com a ideia até do ministério laico, né? Ministério leigo. Laico não, ministério leigo. E aí nós temos diversos exemplos de propósito. Quando você entra numa empresa, que aliás é uma invenção humana, né? O que é um CNPJ? É um agrupado de CPFs reunidos numa própria missão. Aliás, a maioria das empresas tem lá a sua declaração de missão, de propósito, de visão, ou seja, onde eles querem chegar. Né? Agora, qual é o propósito desse canal? E hoje você pode fazer uma grande ajuda para mim e para outras pessoas. Quando eu crio esse canal, que eu já falei aqui, que é a intenção de levar as contribuições, é justamente assim. Eu gostaria muito da sua ajuda, se você pudesse, entrar aqui nos comentários, seja de repente o primeiro, porque muita gente, ninguém quer ser o primeiro, né? Deixa aqui o seu comentário sobre qual é o propósito que você acessou esse canal. O que você espera? Você é um profissional da psicologia, buscando mais orientações clínicas? Você é uma pessoa que caiu, de repente, para alguma dica de saúde mental, para alguma orientação, algum processo de psicoeducação? Quais as dúvidas você realmente encontra? O que eu aprendi nesses mais de 10 anos de clínica em psicologia? O que você quer saber e como eu posso te ajudar? Esse é um vídeo sobre o propósito também desse canal, porque o propósito em si nasce de uma limitação minha. E aqui eu quero te ajudar a como encontrar o seu propósito. O seu propósito vai nascer justamente da sua limitação. Eu acho que ninguém está dizendo isso e eu não sei quantas pessoas perceberam isso. Aquela sua grande dificuldade, aquilo que te fez estudar mais, aquilo que te fez gerar uma proficiência, assim como para mim foi decisória a psicologia para encontrar o meu propósito, que é auxiliar pessoas que encontraram as suas dificuldades, né, que ainda não perceberam o quanto são capazes de realizar, ou que já alcançaram um certo nível de sucesso em algumas áreas e perceberam que algumas habilidades pessoais, né, hoje tem nome, é soft skills, né, algumas habilidades pessoais são o próximo passo para alcançar o seu propósito. Mas o seu propósito e a grande pergunta que fica aqui é:
Qual é a minha grande limitação? O que te fez praticamente perder o propósito? O que te desafiou? Então a gente pode pegar vários exemplos, né? Se um grande desafio da sua vida, ou aquilo que você falaria sobre isso durante todo o tempo, a gente pegar então Michael Phelps, né? O nadador lá americano. Ele tem suas limitações, tem TDAH, etc. Ele encontrou, então, na natação, seu alvo, né? Aquilo que ele gosta muito, aquilo que ele decidiu se desenvolver, aquilo que ele tem prazer em fazer, e aquilo se tornou, hoje tem um nome também, né? Hoje quase tudo tem nome, o hiperfoco dele. De repente você tem um desafio muito grande e aquilo te fez estudar tanto sobre aquilo que te fez muito bem. Te fez muito desenvolver habilidades. Então a grande pergunta sobre o propósito, e hoje para mim o propósito é muito claro, né? Que é levar a psicologia, usar a psicologia para auxiliar as pessoas em suas questões emocionais, psicológicas, subjetivas e de desenvolvimento e de autocuidado. Hoje, que até resumo, né? A minha missão é te ajudar na sua. Nenhum Pix paga quando uma pessoa está dizendo, olha Sérgio, eu consegui tal conquista, a gente vibra junto, a psicoterapia tem muito essa função. E esse é um grande propósito da minha vida, um grande privilégio que eu tenho, de exercer o meu propósito dentro da minha profissão. Aqui está a grande questão, no que você foi desafiado e criou habilidade suficiente para sair da grande maioria, sair da média, sair da mediocridade, né, que é a mediana, né? A gente às vezes vê mediocridade como algo muito ruim, mas aquilo que é médio, naquilo que você se destaca. Você ainda não encontrou? Acho que a pergunta está naquilo que você busca muito, naquilo que você gosta de estudar, naquilo que você ver, naquilo que você gosta de falar, naquilo que você tem prazer em se desenvolver naturalmente. E aí o seu propósito ele se encontra com a sua vocação. E hoje, numa revolução das profissões, o seu propósito ele pode muitas vezes, e não raramente, se encontrar justamente com o quê? Com a sua profissão. E aí você vai deixando de ter um trabalho e passa a ter uma carreira voltado para uma missão. E você pode, então, monetizar esse seu conhecimento, essa sua habilidade. Porque o que é o dinheiro, então, né? Talvez esse vídeo possa ser como ganhar dinheiro com propósito, né? Como enriquecer com propósito. Talvez é um clickbait, mas talvez seja isso. Por quê? O dinheiro em si trata-se da materialização da sua contribuição no mundo. Se você vai lá e compra um misto quente, você está ali monetizando a pessoa que plantou o tomate, a pessoa que fez o lanche, a pessoa que decidiu abrir uma padaria ou uma lanchonete, a pessoa que transportou esse tomate, essa farinha, a pessoa que plantou o trigo, a pessoa que criou a vaca para vender o leite, para fazer o pão, o porco do presunto, o queijo. Você está monetizando ali naquele misto quente, está embutido a contribuição de todas essas pessoas, que é a especialização. Até o Harari, né, o sociólogo contemporâneo, diz que o ser humano ele desenvolveu a partir do momento com que ele se especializou. Eu não preciso entender sobre leite, sobre vaca, sobre porco, presunto, não preciso transportar, não, porque cada pessoa se especializou dentro desse propósito. Então, assim, o que eu vou contribuir no mundo? Eu vou contribuir, então, fazendo lanches. Eu vou contribuir, então, criando padarias, sendo donos de padaria, contratando outras pessoas para que essas pessoas possam sustentar as suas famílias, me ajudando, então, a ter uma padaria. Seja qual for o seu propósito, a monetização, seja você goste ou não, a monetização do seu propósito vai estar direcionada, diretamente ligado à raridade, né, da sua contribuição e à dificuldade da sua contribuição, também relacionada, na verdade existe até uma equação para isso, né, que é a dificuldade da sua contribuição, a raridade da sua contribuição, também dividido pela quantidade de pessoas que você consegue
alcançar. Logo, se eu consigo ter uma padaria e vender muitos pães, logo eu consigo ter um maior retorno sobre isso. Logo eu vou ter uma estrutura maior e eu vou correr um risco maior. Então, quando a gente fala de propósito, eu percebo muita gente mistificando, filosofando sobre isso. E, na verdade, em si, é algo muito mais simples do que parece. Uma grande questão e um erro bruto que eu vejo muita gente fazendo é que onde o propósito se torna exclusivamente o quê? O dinheiro. Se o propósito fosse exclusivamente o dinheiro, em vez de eu gastar aqui meia hora ou uma hora para fazer esse vídeo, que eu estou aqui com você e você também está aqui comigo até agora, eu poderia estar, por exemplo, atendendo mais uma pessoa. Só que eu percebo que ao alcançar, ainda que seja 20 visualizações, eu alcancei mais pessoas. E aí o meu propósito ele foi mais cumprido do que necessariamente monetizado. E aí eu tenho um motivo para essa ação. Por isso eu preciso muito do seu comentário, porque assim, faz anos que eu faço isso e eu adoro fazer esse vídeo, adoro estar aqui batendo um papo com vocês. Esse não é um monólogo, essa é uma comunidade que a gente está criando e eu realmente preciso da sua contribuição ou do seu apoio no sentido de deixar aqui um comentário. Fale sobre isso, comente sobre isso, me lembrou tal coisa. Eu preciso do seu feedback para saber então como eu vou realizar o meu propósito, que é te ajudar. Então, assim, me ajuda a te ajudar, né? Escreve aqui no comentário alguma maneira com que eu possa fazer isso. E aí eu posso, então, estar mais direcionado a esse propósito. Se você é profissional, você sabe, a gente tem a nossa pós-graduação, nós temos nossos grupos de estudo, nós temos o nosso podcast aqui no Instituto. Se você é profissional de psicologia, quando você faz a nossa formação, você também pode atender os pacientes que vêm através da gente, né, ali do Instituto. E se você está buscando atendimento, saiba, né, nós temos profissionais no Instituto que podem te atender. Infelizmente a minha agenda está cada vez mais apertada nesse sentido, mas eu sempre estarei aqui contribuindo, porque esse é o meu propósito. E qual é o seu? Fica aí essa dica. Espero muito ter te ajudado, até por isso que eu termino os vídeos assim, né? Espero muito ter te ajudado e a gente se vê numa próxima ocasião, tá bom? Até já!